Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura narra a guerra de Israel contra os amalecitas. Quem vai combater é Josué. Moisés sobe a uma colina para orar, e junto com ele Arão e Hur. Moisés levanta os braços, e quando ele levanta, Israel vence. Mas quando ele se cansa e os braços começam a baixar, Amaleque vence. Então Arão e Hur colocam uma pedra debaixo de Moisés e seguram os braços dele, um de cada lado. E assim Israel consegue vencer Amaleque. Esta cena lembra-nos a eficácia da oração. Quem não está no campo de batalha, mas está rezando, pode estar fazendo com que a batalha seja ganha. Um missionário que está percorrendo países distantes, pregando, ouvindo confissões, celebrando sacramentos, ele pode estar sendo sustentado, sem que ele saiba, por alguém que está rezando por ele em um mosteiro, em um convento, em um Carmelo. A oração é a nossa arma. Mais do que a espada, mais do que os carros e os cavalos, invocar o nome do Senhor, elevar as mãos até o céu e mantê-las elevadas ao céu é necessário para vencer a nossa luta, que não é contra a carne e o sangue, diz São Paulo, mas contra os espíritos malignos que povoam os ares. O Salmo 120, que lemos em seguida, diz: é do Senhor que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nós não devemos pôr a confiança nas nossas armas, no nosso arco, na nossa flecha, na nossa espada. É o Senhor que nos dá a vitória. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é uma admoestação do apóstolo ao seu discípulo, para que ele conserve o amor às Escrituras, que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó, Lóide e Eunice, e também aprendeu de Paulo. As Escrituras têm poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, não é uma obra simplesmente humana. E por ser inspirada por Deus, ela serve para ensinar, para argumentar, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Se Timóteo, bispo de Éfeso, deve ser perfeito e deve praticar toda boa obra, ele deve se dedicar ao estudo e à meditação das Escrituras. Diante de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, São Paulo está aqui recitando uma parte do nosso credo, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, o Senhor virá uma segunda vez, estamos esperando por essa vinda. Eu te peço com insistência, proclama a palavra da Escritura não é morta, ela é viva, se for lida com a ajuda do mesmo Espírito que a escreveu, o Espírito Santo. Proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente. Quando você prega, nem sempre o outro quer ouvir, mas nós temos o dever de pregar. Se depois de pregar o outro permanece no pecado, a culpa é dele. Se nós nem sequer pregamos, a culpa é nossa. Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. O silêncio, às vezes, é uma virtude. Calar-se diante de uma ofensa, suportar com paciência as fraquezas do próximo, perdoar as injúrias, evitar as palavras ociosas é uma virtude. Mas silenciar-se quando é nosso dever falar é um pecado. Pecado por omissão. Você já saiu do pecado.
vê um amigo seu que está pensando em pecar e você não o repreende, você peca. E pode ser qualquer pecado. Pode ser a embriaguez, pode ser a droga, pode ser o adultério. Nós temos responsabilidade uns pelos outros. O Senhor vai cobrar de nós, que conhecemos a palavra, se nós a pusemos em prática e se nós a expusemos aos outros, para que os outros pudessem pô-la em prática. O Evangelho apresenta hoje a parábola de uma viúva que pede insistentemente a um juiz injusto que faça justiça contra o seu adversário. Esta parábola é contada por Jesus para mostrar a necessidade de rezar sempre, sem jamais desistir. Ela disse várias vezes ao juiz: faze justiça contra o meu adversário. Por muito tempo, o juiz se recusou, mas por fim ele pensou: embora eu não tema a Deus e não respeite homem algum, esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a esbofetear-me. Escutai o que diz este juiz iníquo. Ele vai fazer justiça por causa da insistência da viúva, não por causa da sua retidão moral, que ele não tem. E Deus, que é justo, ele não fará justiça aos seus eleitos, que dia e noite gritam por ele? Dia e noite, sem esmorecer. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esta pergunta ele faz e não responde. A resposta dela depende de nós. Quando ele vier, nós estaremos crendo ou seremos descrentes? Teremos espalhado a fé sobre a terra ou seremos cúmplices daqueles que não creem e espalham a descrença? E a fé que Jesus vai encontrar sobre a terra será uma fé morta, semelhante àquela que o diabo tem, que acredita que há um só Deus? Ou será uma fé viva, operando pela caridade, que é capaz de nos salvar? O que é que ele vai encontrar quando vier sobre a terra? A resposta depende de nós. Se nós estivermos preparados pela conversão, e se tivermos preparado o mundo pela evangelização, o Senhor vai encontrar uma fé ardente, mas depende de nós. Por que precisamos rezar? E por que precisamos rezar com insistência? Duas respostas erradas. A primeira delas, precisamos rezar para informar a Deus aquilo de que temos necessidade. É errado, porque Deus não precisa ser informado. Ele sabe aquilo de que nós precisamos. Uma segunda resposta errada. Devemos pedir para convencer a Deus a fazer a nossa vontade e a satisfazer as nossas necessidades. Assim, Deus, que não quer nos ajudar, pela insistência vai mudar de vontade. Está errado. A vontade de Deus não muda. Ele é imutável desde toda a eternidade para sempre. Mas Ele quer dar do que nós queremos receber. Ao rezar, você não muda a Deus, nem o conhecimento de Deus, nem a vontade de Deus. Então, o que é que muda quando você reza? Você mesmo. E por que você tem que rezar muitas vezes? Porque você não consegue mudar-se de uma hora para outra. Quando você reza sem cessar, insistentemente, você vai aumentando o desejo de Deus e você vai dilatando o seu coração. O seu coração, que antes era estreito e que cabia poucas graças, com a oração persistente vai ficando maior e vai cabendo mais graças. O seu pedido, que antigamente era interesseiro e egoístico, com a insistência vai se tornando mais puro. Você vai pedindo não tanto para satisfazer a sua vontade, mas para glorificar a Deus, para a salvação das almas. Mas você só consegue isso com uma oração contínua. Orar é um exercício. Ninguém consegue um corpo atlético apenas com uma sessão de academia. Tem que treinar muitas vezes. Ninguém consegue se conformar à vontade divina
e a rezar como Jesus rezou ao Pai, fazendo isso uma única vez. Temos que rezar sempre. A oração tem que ser algo de dia e de noite, como essa viúva importuna. E se até um juiz mau é capaz de atender, quanto mais o Senhor, que é bom e justo e todo-poderoso. Então a gente tem que rezar sem esmorecer, rezar sempre, rezar sobretudo, para que Ele nos faça em nós a sua vontade. Porque o pior castigo que Deus pode nos fazer é dizer a nós, seja feita a tua vontade. Porque nós não sabemos o que queremos coisas más. E o melhor presente que Deus pode nos dar é fazer em nós a vontade dEle. Porque Ele sabe aquilo que é bom para nós. E Ele quer nos dar esse bem, mas Ele não quer dar contra a nossa vontade. Quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade assim na terra, como ela é feita pelos anjos no céu, nós participamos do desejo de Deus de nos dar este presente, que é a sua vontade, que é fazer a sua vontade. Poucas coisas nesta terra são tão importantes quanto esta, a oração. A oração é tão importante que os santos costumavam dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. Quando você reza, mas você reza com constância, sem se deixar levar pelo desânimo, ainda que você tenha cometido o pior dos pecados, você consegue a graça do arrependimento e da conversão. Quem passa anos e anos no pecado, não apenas pecou, mas deixou de rezar. O que é o inferno? É o lugar dos que não rezaram. Tomara que nós não vamos para lá, mas para isso temos que rezar sempre e sem esmorecer. E a oração mais maravilhosa para nós ocuparmos o nosso dia em família é o terço. Quando rezamos o terço, imitamos os apóstolos. Os apóstolos, à espera do Espírito Santo, rezaram unânimes, perseverantes e com Maria. 10 dias depois veio o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo é a coisa boa por excelência. Mas para receber esta coisa boa, que vem até nós como fogo e como vento impetuoso, que destrói o medo, a timidez, o cansaço, temos que rezar. Rezemos juntos, rezemos perseverantes, rezemos com Maria e como Maria, e o Espírito Santo virá até nós. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.